palavra que está em Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Quem for encontrando e puder ficar em pé em reverência à palavra. Amém, igreja? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz e luz para os meus caminhos. Os irmãos podem se sentar? No louvor falou que as palavras do Senhor é mais doce que o mel, né? São esses detalhes que a gente tem que ficar atento, observar com atenção, que o Senhor fala entre os louvores, entre as palavras. A gente muitas vezes nós corremos atrás de revelação, né? E o Espírito Santo nos dá a palavra e revela a palavra, e muitas vezes ficamos distraídos ou desapercebidos da palavra. O Senhor nos chamou essa noite, escolheu essa noite para nós, para que nós falássemos, né? E me trouxe. Eu acordei essa noite, acho que era eu estou ficando com a minha mãe, por isso que eu me ausentei alguns dias, substituindo meu irmão, que foi viajar. E como é mais eu e ele que corre atrás com as coisas da minha mãe, eu fiquei substituindo ele esses dias, por isso que eu me ausentei alguns dias. E ontem estava preparando a palavra e a gente teve uma surpresa triste, porque por volta das 7 horas, um irmão meu me ligou e mandou um vídeo para mim que tinha sido encontrado um jovem jogado dentro de um bueiro e se parecia demais com um sobrinho que eu tenho, tem muito problema com droga. Aí coube a mim ligar para um irmão, ligar para o outro, ver se era, levar ele até em casa, conversar para ver. Para a honra e glória do Senhor, não era. Mas mesmo assim a gente é abalado para ver a situação de uma pessoa que foi morta a pedradas, jogada dentro do esgoto. Então a gente não pode distrair também e deixar de orar, irmãos. Né? Muitas vezes a gente vê para a rua, que nem o Valmir fala, né? A gente vê muita gente e às vezes são irmãos que estão desviados da igreja. Às vezes são gente que se perdeu. Não importa se é um dracma perdida, se é um filho rebelde, não importa, a gente tem que orar e ver a condução do Senhor, o que a gente pode fazer, o que está no alcance da gente, certamente junto com o Espírito Santo, o que a gente pode fazer além de orar. Porque é triste, irmãos, é um caminho que a vida do ser humano nessa situação vale menos que a vida de um cachorro. E aí, para mim voltar para casa, para mim pegar a palavra, para mim estudar, ou para mim tentar me acalmar eu tive que me agarrar com o Espírito Santo para me equilibrar e ficar numa situação que eu pudesse correr atrás da palavra. Mas o Senhor é bom e, pela glória do Senhor, Jesus disse, né? Eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo. Você não é órfão, né? Então vamos lá. Tua palavra é lâmpada, ilumina os meus passos, luz e clareia os meus caminhos. Alguém já andou de noite com auxílio de uma lanterna? Não adianta muita coisa ligar a lanterna e pôr para trás, né? Geralmente se acende, ilumina o caminho, você tem que olhar onde seus pés estão indo e olhar o caminho. Aqui o texto está dizendo que a palavra é luz. E eu questionei o Senhor. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente vê tanta gente sofrendo? Com situação como essa que eu vivi ontem, ou com outras situações.
Coloca para mim, irmãos, em Oséias, por gentileza, André, Oséias 4:6. E a gente fica complicando demais a situação e Deus nos ensina o que está acontecendo. A gente precisa prestar atenção, a gente precisa chegar ao altar mesmo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus está falando que a gente se perde porque não conhece. Em uma das reuniões da Forja, acho que 2 já deve ter acontecido isso, uma eu não vi, foi colocada uma palavra direcionada e quem estava à frente pediu para que a gente meditasse sobre a palavra e trouxesse. E que delícia foi estar reunido com os irmãos aqui. E quanta revelação da palavra, não é, Tiago? Que edifica. E é isso que Deus quer na congregação. É trazida a palavra e tem revelação aqui de cima. Mas para cada um a palavra fala de um jeito e revela de um jeito. Talvez a sua necessidade não seja a mesma que a minha, mas eu tenho certeza que a palavra é suficiente e eficaz para direcionar os caminhos, porque senão o Senhor não teria trazido você aqui essa noite. Amém? André, por gentileza, João 14:16. Foi o que eu já falei, mas vamos localizar na Bíblia que é bom, né? E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. Então, se alguém falar para você que você é órfão porque você não reconhece outro senhorio, está aqui, seu Senhor se faz presente. Amém? Ele é consolador, conselheiro, ajudador. André, por gentileza, Mateus 6:9. Benê, como é que eu faço para acessar isso que você está falando? Venha ao altar. Os discípulos perguntaram para Jesus, mas como é que a gente faz para falar com Deus? Como que deve ser a nossa oração? O Senhor deixou um exemplo. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Passa para mim, André. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim, a parte difícil é essa, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Claudete falou de perdão. O Espírito Santo me conduziu também a falar com vocês a respeito de perdão. Nós somos convidados a se arrepender. Para receber o perdão. E muitas vezes nós não queremos perdoar. O louvor falou que o perdão foi comprado. Comprado com o quê? Sangue de Jesus. Foi com o seu sangue? Porque a gente às vezes se acha no direito de não perdoar. Porque quando a gente julga os outros, a gente quer julgar lá no Velho Testamento, né? Dente por dente, olho por olho. E quando a gente quer perdão, a gente vai para o Novo Testamento, na graça. É difícil perdoar? Mostra essa dificuldade para Jesus, o quanto foi difícil.
Foi comprado pelo sangue. Eu fico imaginando a dor quando ele diz que Deus se afastou na cruz. Porque sendo culpado, você não teria como dizer isso. Mas mesmo assim a gente fala, né? Porque eu. E ele sendo inocente. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza da obra que ele estava fazendo. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não é capaz. Que você não pode perdoar. Engraçado que a gente faz o contrário, né? Deus fala para a gente ser manso e humilde. A gente não quer ser manso, não quer ser humilde. Deus fala para a gente perdoar. A gente quer julgar. A gente acha que a indecência dos outros é sempre maior do que a nossa. Benê, você não sabe o que eu passei na mão daquela pessoa. Você não sabe o que o meu irmão falou de mim, Benê. Você não sabe o que a abençoada daquele varão do meu marido fez comigo. Eu sei o que você deve fazer. O Senhor fala que você tem que buscar o Senhor. E é nessa hora que você deve buscar o Senhor para que as coisas não fiquem mais complicadas. O Senhor deixou tudo escrito, certo? Para a sua condução. Errou? Se arrependa. Erraram com você? Perdoem. Ah, mas não tem mais, irmãos. Não tem. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Se fosse impossível, Jesus não teria dito para que fizesse dessa forma. Às vezes a gente se utiliza no Velho Testamento da lei, né? Porque era assim, porque era assado. Porque se fazia desse jeito e agora não faz mais. Coloca para mim, André, por gentileza, Mateus 5:38. Quando você ouvir essa frase, lembra do que foi dito, vocês prestem bastante atenção, que como o Tiago diz, é Jesus chegando e subindo a régua, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Por gentileza, André, pode ir passando. Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja-lhe que ele empreste. Ouviste o que foi dito, aí vem a régua um pouquinho mais alta. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está se sentindo perseguido, irmão? Tem alguém atrapalhando o seu caminhar? Está se sentindo incomodado? Para que vos tornais filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Pode seguir, André. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Até aí, irmãos. Você quer se igualar ao quê? Criatura ou filho? Você acha que orou muito por alguém?
A gente tem testemunho aqui que tem gente que orou muitos anos, 20, né? Tem gente que trabalhou alguns anos em cima da palavra do Senhor sem receber. Para você seria fácil? Talvez para alguém seria muito fácil. Para alguém seria impossível. Orar 20 anos. Você imagina se orar 20 anos para uma pessoa? É uma forma de amar? É uma forma de buscar o Senhor? O que o Senhor pede para que nós fazemos, né? Como que é a forma de amar? André, por gentileza. 1 Coríntios 13, versículo 4. Como que é o amor? Gostar é diferente de amar, irmão. Eu gosto de frango. De vez em quando elas galinhas não botam, eu vou lá e dou fim numa que é pro galo ficar com medo. Até o galo vai pro ninho, irmãos. Eu gosto. Agora amar é diferente. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se infama. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não, eu amo, irmão, mas só está buscando o interesse seu, só. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor. Definição de amor. Então, Benê, você falou tudo isso. O que eu faço? Sabendo o que você tem que fazer, faça. Jeremias 25, 5. Conselho do Senhor para um povo que estava rebelde, que não queria se organizar, não, que não queria fazer as ordens do Senhor. Jeremias 25, 5. Por gentileza, André. Quando dizia, convertei-vos agora. Isso eram os profetas que levavam a palavra do Senhor ao povo e eles não obedeciam. Um versículo antes, mas quando dizia, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Tem mau caminho, irmãos? Tem tropeçado em alguma coisa? E da maldade das suas ações. Somos todos bonzinhos, né? E habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos dos antigos e para sempre. Não andais, pois, após outros deuses para os servir e para os adorarem, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos, o vosso próprio mal. Pode seguir, André. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que escutastes a minha palavra, vistos que não escutastes as minhas palavras, desculpa, irmãos. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os te trairei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. E os destruireis totalmente e os porei por objeto de espanto e de assombro e de ruínas perpétuas.
Conhecemos as palavras, irmãos. Obrigado, Deus. Só dali. Só. Sabemos o que acontece quando não se obedece ao Senhor. Sabemos, mas a gente costuma dizer, né? Acho que foi dito até na Forja aqui. O povo teimoso, aquele do passado, né? Hã? Cara, aqueles cara era tudo louco, não obedecia não, era profeta em cima de profeta. Viu o mar abrir. Hoje em dia, o pessoal se utiliza disso. Não, mas foi, como que o Valmir falou? Valmir, foi um negócio natural, né? Um negócio natural. O mar abriu o caminho, parede de água, terra seca. Ainda com detalhes, pisaram em seco. É só natural, só nessa hora, nesse exato lugar. E o povo não acredita. Daquele tempo não tinha essas desculpas que nós temos hoje, né? E hoje se apega a essas desculpas. Irmãos, vê só a sua salvação, né? Cada um observa como Deus preparou, que te trouxe aqui. Que milagre. Eu achava que eu era o filho perfeito, gente. Eu fazia tudo certinho, obedecia o pai, minha mãe. Eu vi que eu estava errado pra caramba, que eu estava mais perdido do que tudo. O mundo está feito, irmãos. A situação do mundo está feita para te rodear de uma forma que você não consiga enxergar nada. Tem um exemplo legal que quem conhece criação, essas coisas, os animais, os cavalos, quando é colocado numa carroça, para ele não se distrair com as coisas ou não se assustar, se coloca um instrumento na cara do cavalo que se chama tapa. É tipo um cabresto daqueles que usam na sela, só que ele tem 2 quadrados maiores que tampam a visão lateral do cavalo. Então, onde você puxar a rédea, ele só tem aquele caminho, ele só enxerga aquilo ali, só dá para ir por ali. O mundo, se você não prestar atenção, vai colocar um tapa na sua cara. Não é um tapa, é esse aparelho que só vai mostrar a visão que ele quer. Que é para isso que serve televisão, a mídia. As pessoas falam assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. Benê, eu sou íntegro, sincero, eu não minto. Aí se você procurar com cuidado a pessoa na internet, meu irmão, você nem reconhece ela. Tem gente que nem se reconhece. Tem gente que tem mais de um, como que fala? Mais de um perfil. Olha que beleza. Acho que é 4 já, né? Porque uma só já dá vale por 2. Você imagina quem tem 2, o que não faz? E acha que tá tudo certo, que Deus não está vendo. Que na internet é terra de ninguém e não está vendo. Acaba com a vida dos outros. Invade a privacidade dos outros, mas está tudo certo. Quando está sozinha, eu lamento informar, você nunca está sozinho, porque falou que o Espírito Santo está todo o tempo convidando ele, ou não convidando, ele está presente. Você acha que consegue ficar escondido de todo mundo? Você acha que quem preparou a armadilha não passa para dar uma olhadinha se alguém caiu ou não? Como que a gente erra tanto? Jesus deixou escrito como você deve orar, como você deve fazer, mas a gente insiste em andar pelas pernas, com as pernas da gente no escuro. Por que a gente é apanhado em tanta armadilha, em tanta pedra de tropeço? Quando Deus prepara alguma coisa e fala para você, vai que eu sou contigo, você não vai não. Aí você fica cheio de dedo. Não, Deus mandou, mas sabe, eu senti no coração que... Deus não está falando para você sentir no coração, Deus está falando para você ir fazer. Quando Deus fala vai, você não vai. Quando Deus fala não vai, você pega a tua mão e vai. Deus fala, vai com a lanterninha, olha, presta atenção, né? A palavra é lanterna, então você
coloca a palavra. Ó, Deus falou para não ficar na roda dos escarnecedores, mas você escuta. Não, hoje em dia é tudo normal. Senta lá e vai ser feliz, vai dar risada, né? Ri, fala, profana as coisas de Deus, né? Perde a oportunidade de dar exemplo, de falar de Deus. Dá mau exemplo, né? O pior é esse, né? Dá uma de crente 007, né? Entra numas divergências bobas, numas coisas erradas, que só serve de exemplo para o inimigo te acusar na mente da outra pessoa e falar assim, ó, e é crente, hein? Não temos visitantes, né? Essa noite, né? É para nossas costas mesmo, meu irmão. Deus tem dito que tem coisa especial, tem novidade, né? Deus pede para a gente se aprofundar, para a gente buscar mais. Mas como, irmãos? Está precisando bater uma laje, você está querendo comer mingauzinho, você não vai aguentar. Vai num lugar que está trabalhando um monte de peão aí que trabalha. Quem já trabalhou na construção civil já percebeu já. Eu cheguei a presenciar a gente levando marmita uma panela de pressão, irmão. Mas o cara bambeava lá o dia inteiro carregado até a boca. Precisa de coisa sólida, firme, o serviço é pesado, você não aguenta, não adianta. Você comer miojo e for carregar concreto, você desmaia. Eu não preciso nem disso. Se eu comer sopa em casa, com 5 minutos eu estou tomando café com leite. A minha mulher quer brigar comigo, né? Tá vendo, Vânia? É para você rir, não é para você chorar. E o que Deus quer soldado. Deus quer gente em pé. Deus quer preparar você para coisa grande. Ah, eu quero viver as coisas de Deus. Vamos lá, irmão. Tem de bom ânimo. Tá com medo por quê? Você vai com a tua força? Você vai sem lanterna? Só se você for maluco desse negócio sem lanterna, né? O pessoal que é do grupo aqui que batalha as batalhas aqui espirituais, sabe que tem que se preparar antes, durante e depois. Por quê? Porque já tomou umas esfregas, já tomou umas pancadas já. Sabe que não é brincadeira. Não se alimenta direito, não. Não chega no altar e vai na profundidade da palavra para você ver se o inimigo te engana. Não pega uma versão, duas, três, não, para você ver como você é levado a engano. Se você não tomar cuidado, se você não tiver zelo com a palavra. E ainda o inimigo usa a sua boca para falar, não, Deus falou que era para fazer assim. Você confirmou quantas vezes? A gente esses dias estava louvando e engrandecendo o nome do Senhor porque a gente tem a possibilidade de se reunir a hora que a gente quer para falar de Deus, para falar da palavra. Você tem acesso a quantas versões da Bíblia, irmãos? A quantos estudos? Quantas formas você tem para buscar? Você tem auxílio do Espírito Santo. Você tem a igreja. Ah, mas a igreja não me ajuda. Não me ajuda porque você não se mexe, você não pede ajuda. Você está precisando do quê? Ah, mas eu não quero incomodar. Incomoda, irmão. É melhor você incomodar os irmãos e ir para o céu do que você ficar sem incomodar ninguém e ir para o inferno, irmãos. Num monte de ovelha ganha o prêmiozinho lá que o pastor tem na mão, quem berrar. Quem ficar quietinho passa batido. A ovelha que berra, o pastor vai dar mais atenção, vai ver se está com a patinha boa, se precisa quebrar a patinha. Vai doer, irmão, mas é para o seu bem. Melhor 3 patinhas boas e uma quebrada e você na casa do Senhor do que 4 patinhas boas e você andando no escuro.
A gente precisa perder, né? Parar com a mania de falar assim, não, mas eu não penso dessa forma. Pouco importa, pede para Deus mudar o seu pensamento. Renovar a sua mente, irmãos. Eu, quando vim para a igreja, até há uns meses, depois que eu estava na igreja, eu estava catando os outros e batendo ainda, com esse tamanho todo que eu tenho, irmãos. Coisa de gente grande. Você ri, Vavá? Eu, para dar aula de canto, era 2 minutinhos, Vavá. Nossa, o senhor trabalhou. Hoje em dia, eu não conseguia ver uma briga que eu entrava no meio. Hoje em dia, eu aparto briga, irmão. Não, não briga, deixa disso. Eu lembro uma vez que eu fui separar uma briga na escola que eu acabei brigando com os dois que estavam brigando em vez de separar. E eu fui para separar, eu tinha convicção que eu ia lá para separar, mas bateram em mim. Eu falei, não, não tem jeito. Eu não conseguia dar outra face. Hoje, se eu for separar uma briga, eu já vou orando e preparando. Deus, me dá paciência, que eu sei que eu vou acabar sobrando um soco para mim e eu tenho que separar. Luz da palavra. Você tem que aprender. Ah, não. Falou de mim, mexeu com a minha família, mexeu com meus filhos, eu não perdoo. Parabéns, você está errado. Procura a palavra que fala que você tem que perdoar. Que você tem que amar. Aí você pega a definição do amor lá e vai lendo antes de conversar com a pessoa. O amor é assim, é paciente, não quer nada para mim, né? Levar a palavra também é isso. Perdoar é uma forma de você exemplificar para a pessoa como é a palavra. Olha quanto chocante que é que alguém fazer alguma coisa para você que tem muita maldade no mundo. Né? Aqui não, mas no mundo tem muita maldade. Né? Aquelas brincadeiras maldosas e você ter a mansidão de chegar perto. Ah, meu irmão, fica tranquilo, fica em paz. Você não fez nada para mim, eu te perdoo. Porque Deus diz assim, assim, assim. O que Ele espera é que você vá lá brigar com Ele. Mas se você agir de outra forma, você está se mostrando filho de Deus. E Ele vai ver a diferença entre criatura e filho. Tem que ver, irmãos. Porque qual que é a diferença sua? Como a gente acabou de ler. Que diferença você tem dos outros? Ah, o Espírito Santo habita em mim, mas só você sabe. Ninguém vê nada. Ninguém vê nenhuma diferença. Se tiver uma discussão, você entra para o meio para discutir. Se tiver alguém gritando, você grita mais alto. Se tiver bastante pessoas necessitadas, você ao invés de ajudar, você se faz mais necessitado que elas. Eu poderia muito bem ajudar, tem gente que fala isso, né? Eu poderia muito bem ajudar, mas por causa que você é assim, eu não vou fazer. Você é bondoso por causa dela ou por causa de Deus? Você é filho de Deus ou filho dela? Quanto tempo vai passar para que nós nos esforcemos mais para amadurecer? Para que nós deixemos a meninice, né? O vitimismo. Como é que vamos viver as coisas de Deus? O povo no deserto andou, comeu cordonizes, passou pelo mar, sobreviveu sem rasgar nada e não observou. Deus falou, vamos ver, né? Vou mostrar para eles. Vai lá na terra, manda os vigias. Pronto. Acharam 2 grandão lá, já voltou reclamando. Não, não dá não. Deus falou, mas lá, os caras tudo grandão. Tá certo que os caixas de uva é grandão também, né? Como é que pensa um negócio desse, né? O caixa de uva podia ser pequenininho, os caras grandes, eles iam correr. Os caixas de uva eram do tamanho dos gigantes também. Você quer coisa grande com Deus? Nossa, ninguém vai falar amém. Não quer, não? Vocês querem coisa grande, profundidade com o Senhor? Estão dispostos a catar o gigante? Você tem medo do gigante ou você confia em Deus? Glória, glória ao nome do Senhor. Ah, eu quero ver o louvor abalar a igreja. Ah, mas se tiver uma letra mais forte, fala, isso aí eu não vou, não.
Se tiver um negócio mais complicado para tocar na guitarra, no violão, no piano, vamos deixar para outro dia. Qual que seria o certo? E aí, Tiago, é esse louvor? É esse louvor. Estou com medo. Vai com medo mesmo, mas toca, faz a vontade do Senhor. Benê, prega essa palavra. É por isso que acontece muito aqui. Benê, pega essa palavra. Às vezes a gente prepara, quer dar uma maciada, né? Quer fazer alguma coisa. Chega aqui, o Espírito tira tudo. Até o papel fica em branco, irmãos. O meu já ficou em branco, já ficou molhado, já ficou suado, já derreteu, dissolveu no bolso. A gente tem que entender que o que Deus manda é o que Ele manda, é o que Ele quer, é a soberania do Senhor. A gente não precisa mais ficar discutindo, não, Deus faz. Se Deus quiser, cara, isso é ficar chovendo no molhado, como a Claudete diz. Ele faz o que Ele quer, é dele, Ele é soberano em tudo que Ele quer. Ah, não, Deus não pode. Como? Como que é essa palavra? Não pode? Como não pode? Ele reverte, ele converte as coisas, transforma o mal em bem. Se você tiver que passar pelo mal, ele passa com você pelo mal para te ensinar que ele vai te moldar para você se tornar-se bem, para fazer o bem para você. Quanta gente não perdeu o emprego, achou que, nossa, é a destruição da minha vida. Vou morrer. Morre nada, fica sem emprego, não falta nada na sua casa. E muitas vezes você tem um bom emprego, um bom salário. Estou tranquilo, dinheiro no bolso, conta, está tudo paguinho. Você não sabe o que acontece, que acaba o dinheiro e o mês continua. Só que até o furado. Quem nunca passou por isso? Tem mês que parece que chega 3 contas de água em casa. Eu nunca vi um negócio desse. Dá vontade de ligar para o banco e falar, o que aconteceu? E a gente fica querendo brigar com Deus, né? A gente fica achando que somos vítimas. Tadinho da gente. É como você ter uma criança eterna de... Qual a idade que é mais complicada? Eu vou começar a ensinar. 7 anos fica complicado, né? Parece que você tem uma criança eterna com aquilo lá. O marmanjão está com 28 anos, não tem discernimento de nada, não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque a gente abraça tudo que eles têm para fazer, você quer fazer. Deus não faz assim. Para você aprender, Deus coloca você na prova para você fazer. Deus te ensina, vai lá e faz. Ele te mostra, ó, meu filho está fazendo para você, ó. Olha como ele fez, vai lá e faz. É aquele ditado, né? Você mostra onde está o peixe, você ensina a pescar, depois você deixa a pessoa caminhar lá, né? Ó, tá aqui, assim faz, assim pesca. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho as limitações. Você vai ter que aprender com as suas dificuldades, com as suas limitações. Deus vai dar graça e você vai conseguir fazer. Ah, eu queria uma casa. Não tenho terreno. Deus vai providenciar o terreno. Deus vai providenciar o material. A mão de obra. Aí a mão de obra ele providencia para você aprender a fazer. Para você dar valor. Que se der tudo prontinho, você não vai fazer. Não vai fazer. Por experiência própria, viu, irmãos? Pede para Deus. Você não tem coragem? Deus fala para você ter bom ânimo, irmão. Peneira um caminhão de areia para você ver como que é. Não pode ter preguiça depois não, tem que grudar. Dá uma latinha para a mulher, fala, ó, ajuda eu a carregar aí. Ah, queria tanto te casar, mas sabe, queria casar, mas eu não tenho condições. Varão, levanta essa cabeça, pede para Deus. Não é que nem um colega meu falava, Pruma, vamos embora. As coisas não são fáceis. Queria tanto uma varoa, que Deus preparasse uma varoa. Deus vai preparar, irmão, dia cordinho para você. Só que na preparação ele vai mexer com você também. Vê lá, Adão. Adão estava tranquilão, feliz.
E Deus falou, Deus tirou o quê? Uma costela e fez o quê? Uma mulher, tá de bom tamanho, já vai ser o suficiente. Você não merece tanto. Você vai se gastar inteirinho só para essa daí, ó. Aí, vai na luz da palavra, como é que você tem que amar a sua mulher? Vai amadurecer lá, vai ficar firme. Eu acredito que Deus está falando hoje, pelo tanto de gente que está rindo, irmão. E quem mais ri é quem tem mais idade, você pode ver. Que já passou por muita coisa e sabe da dificuldade. O pensamento é mais ou menos assim, não sabe no que você está entrando. Uma vez o irmão Valmir está falando aqui, tem que comer um saco de sal para conhecer. Eu não sabia desse ditado, nem imaginava, né? Que saco para mim, saco de sal era dado para boi. Eu falei, mas que conversa é essa? Né? Depois eu fui entender. Há um ditado antigo que antigamente não se comprava um saquinho de 1 quilo de sal, era tudo 60 quilos, 40 quilos. Cara, você imagina você e sua mulher para comer um saco de sal. Vai tempo. E todo tempo você vai conhecer. E todo tempo você vai aprender. Presta atenção. E todo tempo você vai ter que perdoar. Em todo tempo você vai ter que pedir perdão. Sabe por quê? Porque as pessoas vão mudando, elas vão amadurecendo. Elas vão aprendendo e a gente vai começando a dar prioridade nas coisas. O que era muito difícil para você, depois não tem mais valor. As coisas que você acha que é muito valorizada agora, casa, carro e todas essas coisas, depois que vai passando o tempo, você vê que é importante, mas você não devia se desgastar tanto para aquilo. Não devia ficar tão ansioso por aquilo. Sofrer antecipadamente pelas coisas. Esse dia eu estava explicando para a Bianca estava conversando e falando que ela achava que talvez ela fosse um pouco ansiosa. É natural, com a idade, quem que não é ansioso? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. É normal. Eu lembro quando eu tinha que me alistar, gente, acho que eu não dormi uns 2 dias, que eu tinha que estar lá e colocar tanto medo em mim que eu acho que eu cheguei adiantado quase umas 3 horas lá, irmão. Foi acordar o povo. O primeiro carro que eu comprei, a primeira condução que eu comprei, carro eu não consegui comprar ainda. Deus vai abençoar, a gente vai comprar um carro. Fusquinha desmontava, parecia aquele Herbie lá. Cada curva uma roda ia para um canto, irmãos. O senhor tem que preparar as coisas. Você tem que ter paciência. Você tem que se colocar na luz da palavra. Eu tô esticando um pouquinho, irmãos. Levando a palavra um pouquinho aqui. Até que hora, Tiago, você falou? Até 9h30, estou dentro do horário. Tem 10 minutos de oração. Uma boa prática, uma boa forma de amadurecer. Joelho no chão e orando. Ao mesmo tempo que você está falando, você vai ouvindo o Espírito Santo. Deixa ele conduzir você na oração, irmão. Eu não sei para que orar e como orar. Começa pelo Pai Nosso. Vamos colocar de pé então, irmão? Vamos orar? O Senhor seja louvado. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos em Tua presença.